Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas, está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa zebras. Se você torce para alguma franquia da NFL, você vai acabar sendo ofendido pela gente. Eu sou o Paulo Ricardo e eu não vou fazer a mesma piada duas vezes porque não tem a menor graça. A gravação deu pau no começo, mas já estamos gravando direitinho agora. E para falar da última divisão dos nossos previews, a NFC West, eu tô aqui com o Lucas Brogni, lá do 49, do Seattle, torcedor do Seahawks. Torcedor do Seahawks, escreve pra gente lá no No Flags. E aí, Lucas, de boa, cara? E aí, galera, vim aqui pra reclamar um pouco da minha linha ofensiva, ou da falta dela. E aí, Luiz, como é que tá as coisas, cara? Luiz do Niners do Caos aqui com a gente também. E aí, eu vou usar a mesma piada duas vezes, porque eu não tenho criatividade nenhuma. Então eu vim aqui pra falar mal do Seahawks, dos Rams e dos Cardinals, e vamos lá. É isso aí. Falar mal do mais tradicional, toma hate, então. Cuidado. Conhecido. Ai, cara, vamos lá. In the morning. Vamos começar pelo 49ers, que foi o campeão da divisão ano passado. E os stats dele mostram isso, né? O time foi 7,2% mais eficiente que os outros segundo DVOA, sétimo colocado geral. E defensivamente, ele fez com que os ataques fossem menos 19,7% efetivos segundo DVOA, o que é o segundo geral. O quarterback Jimmy G teve uma nota de 58,8 pelo QBR da ESPN, 12º colocado geral. E a OL, com um monte de nome desconhecido, foi a 26ª em pass block, o que não é nada bom, mas foi a 4ª em run block. E eu acho que isso passa muito pelo que fez o 49ers ser uma das sensações da temporada passada, que é o esquema do Kyle Shanahan, que é um esquema muito bom e que coloca esses jogadores desconhecidos aproveitando o máximo deles em possibilidades de fazer grandes jogadas, principalmente no jogo corrido, né, Luiz? É isso aí, eu concordo com o que você disse. Kyle Shanahan merece todos os créditos do ataque do 49ers na última temporada, porque no papel o time não é tão forte assim, mas quando a gente vê os ajustes que ele faz taticamente, não só pro jogo aéreo ele consegue deixar todo mundo aberto, a gente sabe disso, mas no jogo terrestre ele também ajusta uma coisinha ou outra. Tem uma jogada que ele conseguiu 3 jardas antes, consegue 30 na próxima. Tem um bom exemplo disso, a gente acabou de analisar até no Vamos ao Tape, que é a Fortin Studio. Contra os Rams, eu acho, ele ganhou 3 jardas, mudou uma coisa e fez o touchdown de 83 contra os Browns. O Shanahan merece todos os créditos ofensivos do time na última temporada, porque ele fez gente que teoricamente não renderia em qualquer lugar render. E isso é desde 2017. O 49ers ganhou do Seahawks ano retrasado com o Nick Mullins de quarterback, por exemplo. A grande dificuldade do 49ers ano passado, e até buscou depois do Emmanuel Sanders, né, para tentar suprir isso, era o corpo de wide receivers. E para isso trouxe no draft desse ano o Brandon Ayuk, que é um quarterback bem dinâmico. Você até analisou ele durante o processo de draft. Você acha que é o wide receiver que o 49ers precisa para elevar o nível desse corpo de recebedores? Eu acho que sim, porque a gente perdeu, primeiro porque a gente perdeu o Emmanuel Sanders, então o corpo de wide receiver que já era fraco, ficou pior ainda. E a chegada do Brandon Ayuk traz a esperança de ameaçar o fundo do campo, apesar da velocidade de 40 jardas, sei lá, que não importa de nada, ele consegue ameaçar o fundo do campo, e também é a esperança de um wide receiver que consiga bater marcação individual com consistência. E o 49ers não tem isso hoje.
tem o Trent Taylor, mas o Trent Taylor. A gente vê lá no início do segundo jogo contra o Seahawks, a gente via o Jimmy Garoppolo segurando muita bola, mas não é porque ele gosta de segurar a bola na mão, é porque não tinha ninguém para passar. O Seahawks usou a marcação mano a mano bem pesada no início daquele jogo e deu certo, porque o 49ers não tinha o wide receiver para bater marcação individual. E o Brandon Ayuk é essa esperança. Legal, Lucas, como é pra você como adversário do 49ers enfrentar esse ataque? Qual a sua esperança pra esse ataque aí desse ano? Como você vê o ataque do Shanahan fluindo esse ano? Você acha que as defesas vão começar a estudar um pouco melhor dos esquemas, vão se adaptar melhor? Infelizmente, eu fico até feliz de ver o ataque do 49ers jogar, por mais que eu odeie esse time, mas o Shanahan é um gênio e chega a ser bonito de assistir, mesmo torcendo contra. E eu acredito que, com certeza, os coordenadores defensivos adversários vão acabar estudando, mas o Shanahan consegue sempre estar inovando e ele inova de acordo com as peças que ele tem. Da mesma maneira que em 2016 com o Falcons ele fez um ataque que era totalmente focado no jogo aéreo, que o Matt Ryan e o Julio Jones eram as duas grandes estrelas. Agora com o 49ers ele se adapta e faz o ataque rodar conforme as peças que ele tem ali. E também o Brandon Ayuk, eu acho que é uma peça muito importante para isso, porque ele pode ser esse alvo em profundidade que o 49ers verdadeiramente não tinha. O Sanders era um jogador que era importante no ataque, mas principalmente para bolas mais curtas e rápidas, né? E como o Luiz bem falou, o Ayuk pode ser esse cara que vai estar esticando o campo verticalmente, batendo a marcação no mano a mano, o que vai abrir espaço também para o Kittle e para os demais jogadores ali nas zonas intermediárias. O Rafa me chamou a atenção ano passado para esse esquema do Shanahan, Luiz. Como ele usa, às vezes, 2, 3 vezes a mesma chamada, assim, que você fala, cara, por que ele tá repetindo chamada? É maluco? E aí ele vicia a defesa adversária naquela chamada e de repente ele faz um pequeno twist, sai pro outro lado, ou faz uma pequena modificação e faz uma big play, assim, tipo, ele é muito bom em mexer com a cabeça da defesa, assim, né? Vazou um playbook do Kyle Shanahan aí na internet e tem uma parte específica lá que são, eu não lembro exatamente do título, eu não li o título, eu sentei. Mas ele tem um esquema completo em uma jogada só. Basicamente, se a defesa estiver fazendo uma coisa, eu faço isso. Se estiver fazendo outra coisa, eu faço outra coisa. Muda a leitura baseada no que a defesa dá. Então, isso meio que funcionaria contra qualquer adversário, a mesma jogada do mesmo jeito. Só que muda o contexto do jogo. Então, eu posso atacar de várias formas usando a mesma jogada específica. Eu acho que uma recepção do... eu não vou lembrar do exemplo, mas acho que a recepção dos Sanders contra os Saints, eles usam a mesma coisa contra os Packers, por exemplo, e funcionou do mesmo jeito, porque ele conseguiu manipular bem, conseguiu entender bem a situação do jogo para poder fazer valer. Realmente. Mas apesar do Shanahan ser um gênio, a grande estrela, o que chamava atenção no time não era exatamente o ataque, né? Apesar do ataque ter ido muito bem. A defesa foi o que brilhou nessa temporada. Foi a segunda defesa que perdeu só a própria do Patriots no DVOA. Mas a DL em si do Niners, eu acho que foi a melhor da liga esse ano. E assim, esbanjou talento naquela DL. E esse ano perde o DeForest Buckner, que vinha sendo um jogador extremamente dominante pelo meio da linha. E trouxe no draft o Kinlaw pra talvez fazer aí. Você vai me dizer se é isso mesmo, se ele vai fazer a mesma função. Você acha que essa DL, esse pass rush, perde muito? Ou você acha que consegue repor de forma satisfatória a saída do Buckner? Perder com certeza vai, porque até jogador já experiente na liga não consegue substituir o DeForest Buckner, né? A maioria. Mas eu vou até fazer um vídeo sobre isso no canal, já vou deixando o jabá. Mas o 49ers gosta muito de usar estante, gosta muito de mexer com os DLs, embaralhar a vida dos bloqueadores para conseguir alguém livre no quarterback. E
no caso do DeForest Buckner, ele consegue atuar de duas formas. Tem o cara que usa a força para poder criar o espaço e o cara que usa a agilidade para poder aproveitar esse espaço. Buckner conseguia fazer das duas formas. O Kinlaw, eu não sei, apesar de se mover muito bem, eu não sei se ele vai conseguir ser tão consistente dando a volta para poder pegar o quarterback. Ele se move muito bem, mas não tanto quanto o Buckner. E a gente viu que o Buckner, por um segundo, não parou a terceira para 15, né? Então a gente perde um pouquinho nisso daí. Por outro lado, o esquema que o 49ers do ano passado, o wide nine, acabou deixando o 49ers no meio da liga em defesa contra o jogo terrestre, né? O 49ers ficou em 17º, eu acho. Por aí. No jogo terrestre, colocar uma cara mais pesada no meio da linha, como o Kinlaw, junto com o DJ Jones, por exemplo, 2 caras de mais de 300 libras, com certeza vai ajudar o time nessa situação. E é o que eu acho que é mais ou menos o que o time espera, né? O Javon Kinlaw tá treinando de True Technique, que era a posição mais ou menos do Buckner, True Technique e 2Y, e também tá treinando de nose tackle, porque o DJ Jones machucou. Eu acho que a princípio se ele conseguir ter essa consistência para a corrida, é basicamente tudo que o 49ers quer. E ele se desenvolve como pass rush há muito tempo. Porque ele já é forte pra caramba, ninguém vai bloquear ele sozinho. Então, se ele consegue chamar 2 pessoas, numa DL com o Dee Ford, Nick Bosa e Eric Armstead, já é um trabalho excelente. A notícia também saiu que o Solomon Thomas ganhou bastante peso e deve jogar pelo meio também, né? Ele ganhou algumas libras, vai jogar, tá alinhando de nose tackle. A ideia esse ano é colocar ele por dentro o máximo possível. E o Robert Saleh, que é o coordenador de defesa, disse que usar ele de nose tackle vai até para aproveitar a agilidade e a mobilidade que ele tem lá no meio da linha. Contra time em zona, isso aí acaba sendo bom. Contra times que correm em zona, isso acaba sendo bom porque consegue entrar bem no espaço lá no reach block. Eu tenho problema contra time que corre em power, que vai mandar o fullback para cima dele, deixar ele passar e alguém pegar sem ver. Esse é complicado, um cara que vai empurrar ele para dentro. Mas acho que se ele não render agora, ele não rende mais, porque já passou por todos os lugares da linha. Então... Também teve o 5º ano negado, né? Então ele tem que se provar esse ano. Legal. Vamos partir então para o segundo colocado do ano passado. Seattle Seahawks foi o 5º melhor ataque da liga, com 17.1 de VOA, ou seja, 17,1% mais efetivo do que a média. Mas a defesa foi só a 18ª, fazendo com que os ataques fossem 2,6% mais efetivos que a média. O Russell Wilson foi o 5º melhor quarterback da liga. E a OL foi tenebrosa, 28ª em pass block win rate, a 4ª pior e 20ª em run block. Luiz, o quanto essa OL prejudica o time? Ou você acha, porque a gente já tá indo pro 3º ano falando que essa OL prejudica o ataque, ou você acha que o Seattle Seahawks não se preocupa muito com isso e confia no Russell Wilson para dar um jeito na jogada e se virar ali e tá preocupado em suprir outros problemas no time? Eu acho exatamente isso, porque o Russell Wilson não tem OL desde que ele entrou na liga, e mesmo assim ele consegue ser um dos melhores quarterbacks ano após ano. Obviamente, eles melhoraram a OL, trouxeram o Dwayne Brown, que é um left tackle muito bom, mas ainda assim é bem fraco, eu acho que é bem negligenciado. Acho que talvez seja a diferença do Seahawks segundo colocado para ganhar o primeiro. Porque, por mais que eu, sem clubismo nenhum, acho que o time que não seja tão forte assim, eles ganharam do 49ers no primeiro colocado e brigaram até a última rodada para ser primeiro colocado da divisão, né? Então, o Wilson com peças eficientes na OL, para mim ia ser assustador. Principalmente para mim. Porque sem ninguém para bloquear, com uma OL fraca, ele já consegue ser o melhor quarterback da liga, segundo melhor na minha opinião, dando tempo para ele, deixando ele pensar, fazer o que ele gosta, ia ser assustador. Ô Lucas, eu deixei o rival falar primeiro da OL pra você concentrar aquele rage e poder soltar agora. Beleza. Mas além da OL, que lógico eu quero que você fale, quais são as expectativas pro ataque do Seahawks esse ano? Na verdade, eu acho que o ataque vai ser um pouco mais eficiente. Tenho lido algumas notícias um pouco mais animadoras que dizem que há a intenção de utilizar um ataque um pouco mais up-tempo,
deixar a bola um pouco mais na mão do Russell Wilson. Só que tudo isso vai por água abaixo se a OL não funcionar. Não tem como colocar o Russell Wilson no shotgun 30, 35 vezes por jogo se a OL não der 2 segundos e meio para ele bloquear, para ele lançar a bola. Então, acaba sendo um problema. Eu gostei de algumas movimentações que foram feitas no OL. Eu gostei da adição do BJ Finney. Ele era um reserva nos Steelers, mas era um reserva, de certa forma, de luxo. E quando apareceu bem. Só que ainda não gostei nem um pouco da adição do Shell para ser o right tackle. Pelo mesmo preço, praticamente, poderia ter trazido o Wagner, que era do Lions, ou então investido um pouquinho mais, tentar trazer o Bulaga. Pelo menos para dar uma segurança adicional no lado direito. Só que outro ponto importante para ressaltar a respeito do ano passado no ataque do Seahawks é que esse ataque sofreu muito com lesões. O Will Disley se lesionou contra os Browns e perdeu praticamente a temporada inteira. Perdeu os 2 running backs com lesões. Perdeu o center com lesão. O Justin Britt não estava sendo um grande center, mas quando ele se lesionou, ainda piorou e muito a linha ofensiva, porque o Joey Hunt não conseguia segurar 1 segundo e meio o defensor. Tem um lance emblemático para mim, que me passa na cabeça toda vez que eu falo do Hunt, que é justamente contra o 49ers, que o nose tackle, o DJ... Desculpa? Jones? DJ Jones, o DJ Jones atropelou ele, mas foi uma coisa bizarra. E teve um lance igualzinho, tudo bem, o Fletcher Cox contra o Eagles, mas foi exatamente igual. E coisa de 1 segundo e meio ele tava na cara do Wilson, não tinha nem o que fazer. Então, é problemático, é talvez o que mais segura esse time, juntamente com a linha defensiva, que a gente ainda vai falar mais pra frente, mas sem dúvida o que mais preocupa para a próxima temporada. Pelo outro lado, os alvos do Russell Wilson parece ter aumentado bastante o ano passado, né? O tie-end, qual é o nome dele? Greg Olsen? Greg Olsen, isso, exatamente, que trouxe esse ano. E o DK Metcalf ano passado, que foi calouro e começou o ano um pouco mais devagar, mas terminou o ano muito bem. Parece que esses alvos para o Russell Wilson agora estão mais dinâmicos, né? Ele tem bastante opções. Eu acho que o Seahawks está bem servido de recebedores, tanto tight ends, porque o Will Disley, quando ele estava em campo, estava sendo uma arma muito importante, principalmente na red zone, e se puder utilizar ele e o Greg Olsen no meio do campo, são 2 armas que vão dar muita segurança por ali. O Tyler Lockett parece que tem se tornado um dos melhores slot receivers da liga, ele é eficiente em todos os níveis do campo. O DK Metcalf, ele ainda sofre um pouco com drops, ele teve 8 no ano passado, mas é um jogador que acaba sendo assustador a capacidade dele de conseguir bolas em passe em profundidade, o que é um problema para o 49ers acaba não sendo para o Seahawks, né? Então, ainda trouxe o Dorsett do Patriots, que é um jogador muito rápido, pode acabar sendo outro alvo que para ser utilizado em profundidade, coisa que o Wilson adora lançar. Então, eu acho que de recebedores não tem muito como reclamar. Do outro lado da bola, a defesa do Seahawks passa longe de ser a Legion of Boom que o torcedor tanto acostumou durante os anos aí, né? Pouquíssimo. Sobrou algum jogador daquela defesa, Lucas? Tem o KJ Wright e o Bob Wagner, que são linebackers, né? Uhum. E basicamente só. Só que para esse ano a secundária não me preocupa tanto. O Dunbar chegou via troca com o Redskins, é um cornerback que eu acredito que é um cornerback confiável. O Shaquille Griffin jogou muito bem ano passado, foi o 10º melhor corner pelo PFF, e ele não teve nenhuma interceptação, mas cedeu poucos passes, foi um jogador que, para mim, merece até ser mais falado. E, claro, com a chegada do Jamal Adams, acredito que tem o potencial para elevar muito o nível da defesa.
mas a linha defensiva carece muito principalmente de profundidade. Eu até gosto de alguns nomes titulares, eu gosto do Jaron Reed como defensive tackle ali em Tritec. Eu acho que a rotação ali com Benson Mayowa, com o Bruce Irvin pode gerar algum fruto, mas olhando um pouco mais para dentro, fora o Puna Ford, que é o nose tackle, e não se consegue ver um outro nome que possa impactar. O LJ Collier não fez nada no seu ano de rookie, não acredito que ele vá ter uma grande evolução agora, e talvez o Rasheem Green possa aparecer, não sei, é uma grande incógnita. Então é o que mais preocupa principalmente. E os drafts dos Seahawks são estranhos, né, cara? Quando eu fui montar a pauta, eu tava procurando quem foram os jogadores os rookies desse ano, né? E onde eles poderiam entrar, onde eles poderiam jogar. E, cara, eu não sei. Você acha que algum dos rookies vai ser titular desse ano? Eu acho que é capaz do Jordan Brooks acabar sendo titular. Quando tiver... Eu tava vendo que ele tava treinando, eu li alguns reports essas últimas semanas, que ele tava treinando como titular quando a equipe Você vai jogar tava de Sam? Ou de Sam, só que em Sam eu acho que não, porque em Sam eu tenho lido que a ideia é colocar o Bruce Irvin ali. Mas quando foram utilizar em pacotes níquel, ele vai entrar no lugar do KJ Wright e marcar o passe. O que pra mim acaba sendo uma incógnita, já que é a pior trait dele, pra mim, a marcação contra o passe. Mas é o que eu tenho lido. Li o Joe Fan falando essa semana que ele estava treinando por ali. Talvez eu tenha lido reports também. Além disso, o Damian Lewis, guard, vai ser titular. Tem treinado como starter desde o primeiro snap e até agora parece que não há nenhum indício de que ele vai ser removido. E o outro que eu tenho lido muito bem é sobre o Alton Robinson, o GE de Syracuse, que veio na 5ª rodada. Ele tinha alguns problemas extracampo, até por isso fez cair. Eu tinha nota um pouquinho para cima dele, tinha grade de 3º round nele, e que pode estar contribuindo. Talvez o rookie que a torcida mais tinha esperança, que era o Darrell Taylor, que também era outro edge, mas tá lesionado e não vai provavelmente contribuir, ao menos não no começo da temporada. Legal. Vamos partir então pro Rams. O Rams que a gente tá vendo aí no Hard Knocks, né? E o ano passado foi longe de ser o Rams dos últimos 2018 e 2017. O ataque tão poderoso ataque do Rams foi só o 13º em DVOA, 3,8% acima da média. E a defesa foi a 9ª, fazendo com que os adversários fossem 6,4%. O quarterback Jared Goff foi terrível, 23º quarterback da liga. E a OL também foi muito mal, a 22ª em pass block e a 26ª em run block. Muita gente fala, Lucas, que isso passa pelos ataques terem sacado o esquema do Sean McVay. E o Sean McVay não ter conseguido adaptar esse ataque. O que você acha dessa narrativa, cara? Eu concordo em partes. Eu acho que ele falhou em alguns momentos, ele não fez muitos ajustes e o fato do Goff ser um quarterback limitado acaba dificultando, de certa forma, mas acredito que se ele tivesse tentado trabalhar um pouco mais com outras, movimentado um pouco mais o ataque, diferente de tentar passar o tempo inteiro com fake, meu Deus, me fugiu a palavra agora, fake end around, esse tipo de coisa, tentando, desculpa, e tentar colocar talvez, mexer, já que a linha ofensiva acabou sofrendo muito com a saída do center e do left guard, e o Gurley estando, de certa forma, sendo subutilizado por conta
da situação médica dele, eu acho que ele poderia ter tentado mudar um pouco a questão esquemática. Ele não fez e acabou sendo problemático pro Rams. Luiz, como você vê esse ataque do Rams, cara? Durante muitos anos a gente ouviu falar que o Sean McVay era um gênio e ele chegou a ganhar coach do ano, né? E agora a gente vê um ataque anêmico do Rams. Você vê alguma melhora nesse ataque esse ano? Eu acho que o resultado do ano passado passa muito por conta do material humano, né? Eu vejo muita gente metendo o pau no Sean McVay e eu acho de verdade que é bem injusto, porque quando você pega para olhar o jogo por cima, o que ele desenha, tenta entender o que ele faz, para mim ele continua sendo pelo menos um coordenador ofensivo muito bom, porque o esquema dele é muito bonito de ver. Lógico que é um chute meu, mas quando eu tento entender o que ele fez na jogada e tenho essa noção mais ou menos, ele tá mandando bem demais. Só que perdeu muita gente na OL e o Todd Gurley, o esquema todo voltado para o Todd Gurley, não rendeu. Aí depender do Jared Goff acaba deixando sendo um pouco de problema, né? Mas o Goff eu também acho que ele é talentoso. Acaba não rompendo a barreira que ele deveria romper para ser um quarterback excelente, mas ele é talentoso, talvez. Eu acho que agora é ele que vai limitar esse ataque, porque não dá para depender do Darrell Henderson, não dá para depender do Cam Akers. Então, se melhorar, vai ter que passar pela ação do Jared Goff, literalmente. O esquema eu acho muito bom, a linha ofensiva é bem fraca, principalmente no meio, né? Mas eu acho que o ataque dos Rams vai ter que depender muito do Jared Goff esse ano. Aí cada um entende como quiser, se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho assim, o time dependia muito dos play actions, que ano passado não funcionou, né? Como vocês disseram, o Todd Gurley não conseguiu ajudar nisso, né? Ele, pela questão médica, acabou sendo bem subutilizado. E até por isso, Luiz, o time trouxe o rookie, o running back Cam Akers. Você chegou a analisar ele durante o draft? O que ele traz pro time Ele consegue trazer um pouco do que o Todd Gurley trazia pro time? Eu vi tape dele, mas não cheguei a fazer análise. Ele é um cara... É aquele running back que é rápido, mas surpreendentemente ele é compacto, ele consegue bater. Apesar de não ser tão pesado como por exemplo, o Malcolm Brown que tá lá. Ele consegue entrar em contato e ganhar a partir disso. O problema é que a linha ofensiva de Florida State era muito fraca. Então, acaba não dando para analisar tanto dele atrás da linha de scrimmage, como visão, leitura, essas coisas. Mas depois dela, talvez pode ser uma adição interessante. Ele consegue abaixar o centro de gravidade, consegue criar jardas, mais jardas do que ele deveria. Então, é um cara que eu gosto bastante. Que eu acho que pode render. Não gosto bastante, mas acho que pode render. Minha esperança no jogo corrido está no Darrell Henderson. Esse sim eu gosto bastante. É um cara pequeno, ele não é tão forte assim, mas a mobilidade, a agilidade dele para mim é muito bonito de ver ele correndo. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria nele. Eu já digo que o Cam Akers vai ser o dono desse ataque terrestre. Eu analisei bastante tape dele, já que o Seahawks adora pegar o running back. Só faltava, né? Pegou um no quarto round, mas pegou. E até por conta das lesões do Chris Carson, do Chad Penny, era algo que eu esperava que fosse acontecer, a seleção de um running back. E eu acho que ele é um cara que vai ter uma grande capacidade de carregar esse ataque junto com o Darrell Henderson. Eu não acho que ele vai ter uma carga igual o Gurley teve em 2017, 2018, mas que ele é um cara que vai acabar produzindo bastante no esquema do Rams, e essa dupla deles pode acabar sendo bastante positiva. Legal. Do outro lado da bola, a defesa do Rams acabou sendo uma defesa efetiva. Foi a 9ª em DVOA. Eu acho que muito disso passa pelo pass rush no interior da linha do melhor jogador da liga, que é o Aaron Donald. E o time também trouxe um dos melhores corners da liga, no Jalen Ramsey. Vocês acham que... Mas o time perdeu um cara que eu achava muito importante, que era o linebacker, o Littleton, né? E era um linebacker que eu gosto muito, acabou indo pro Raiders. Vocês acham que essa defesa continua, principalmente você, Lu, começando por você, Lucas, aliás, você acha que essa defesa continua no top 10 da liga?
Continua sendo uma defesa muito forte ou você vê ela regredindo um pouco? Eu vejo uma pequena regressão, porque além de perder o Corey Littleton, eles também perderam o Nickel Roby Coleman, que era o nickelback deles, e também o Fowler, que, queira ou não, era uma peça importante no pass rush, e não acho que o ex-Bear vai dar conta. Me fugiu o nome do jogador do Bears que veio. Leonard Floyd, isso. Não acho que ele seja uma reposição à altura. Então, eu acho que vai haver uma regressão, sim. Claro que vai ter um tempo a mais de adaptação para o Ramsey, que chegou no final praticamente no final da temporada passada, chegou na reta do meio para o fim, né? Chegou na 8ª rodada. Então, pode ser que com ele estando desde o começo e tudo mais, mas as 3 outras perdas eu acho que são bastante impactantes. Luiz, e você, cara? Qual a impressão que você tem dessa defesa do Rams para esse próximo ano? Eu acho que continua sendo forte do time, né? Uma defesa que tem o Aaron Donald é a mesma coisa do ataque dos Seahawks que tem o Russell Wilson. Não dá para descontar. Quanto ao linebacker, o Corey Littleton, eu acho que uma coisa que pode acabar diminuindo a saída dele é a própria linha defensiva, porque uma linha defensiva que tem o Aaron Donald e o Ashawn Robinson, que é um cara grande pra caramba, facilita muito a vida do linebacker lá atrás, né? Os OLs não conseguem passar com o segundo nível com tanta facilidade, deixa o jogador mais livre, tem capacidade de jogar em 2 gaps, que deixa mais livre ainda. Então eu acho que, apesar de perder em talento o jogador humano, eu acho que o que eles têm na frente pode diminuir um pouco esse impacto. O pass rush, aí sim pode ser um problema, porque apesar do Dante Fowler não ser um top tier de pass rush, ele é melhor que o Leonard Floyd. Bem melhor que o Leonard Floyd. Então talvez acabe custando um pouco aí. Mas o Lucas falou, não, foi você que falou, que tem Aaron Donald e Jalen Ramsey, 2 jogadores top 3 da posição. Para mim, o Jalen Ramsey é o cornerback mais talentoso da NFL. Então é uma defesa que continua sendo bem forte, apesar dessas perdas. Aí. Vamos partir então pro Cardinals. Cardinals que o ano passado surpreendeu todo mundo e conseguiu ser um ataque top 10 da liga, com 5,6% mais efetivo em DVOA, o 9º colocado. Porém, a defesa foi a 23ª, fazendo com que os ataques adversários fossem 7,2% mais efetivo por DVOA. Kyler Murray teve um bom ano de calor, foi o 15º quarterback da liga em QBR, 55,7%. E a OL foi a 10ª em pass block e a 24ª em run block. A pergunta que eu começo para você, Luiz, é a seguinte. O time tem algumas novas armas ofensivas, principalmente DeAndre Hopkins, né, que veio a preço de banana. Mas o que a gente normalmente vê em quarterbacks de segundo ano é aquele famoso sophomore slump. Você acha que isso vai afetar o Murray, ou ele já está tão adaptado ao esquema que já vem sendo rodado com ele desde o college, que a gente vai ver mais uma evolução do que uma regressão? Eu comecei a assistir bastante o ataque do Kyler Murray específico nessas últimas semanas, e parei na semana 3, então o resto da temporada não sei tanto, não consigo dizer tanto, mas o esquema do primeiro ano foi bem simplificado. A gente vê muito passe em screen, a gente vê muito leitura fácil, passe no meio, passe entre as janelas, e eu acho que esse não é o Cliff Burry ainda. Eu acho que taticamente ele ainda pode entregar mais do que ele entregou essa temporada, e tem que ver se o Kyler Murray consegue romper essa barreira. Nos poucos lances, mas nos flashes que ele teve que mostrar talento de braço para acertar passe lá no fundo do campo, talento de braço, ou pela velocidade para poder sair de uma blitz, o Murray mostrou isso. Na semana 2 ele jogou contra os Ravens, que manda blitz quase toda hora, e eu não achei que ele foi tão mal, principalmente nesse quesito de queimar blitz. Ele sempre conseguia achar o espaço na defesa, conseguia jogar a bola rápido, e apesar de estar pressionado, ele conseguia colocar a bola num lugar bom pro wide receiver. Ele não tá com esse hype todo à toa. Eu já vi gente colocando ele como top 10 quarterback da liga. Eu não acho que seja, mas ele merece o hype. Ele fez por merecer. Então, é um ataque que eu acho que pode melhorar bastante, porque o Kyler Murray deve ser a maior arma do ataque, porque mesmo com a adição do Hopkins, é o cara que tem potencial de fazer mais estrago.
e adicionou também o melhor wide receiver da liga, top 3 pelo menos. Lucas, qual a sua expectativa para esse ataque do Cardinals esse ano? Eu concordo com o Luiz, eu acho que o Cliff Kingsbury pode evoluir um pouco em quesito de trazer mais coisa. Eu tinha lido alguma coisa do Cardinals ter passado, eu acho que 15 ou 20% dos passes deles serem em screen, então foi de fato um ataque bastante simplificado. E como o Luiz mesmo falou, o Kyler Murray, ele se demonstrou um quarterback com potencial para... Se ele hoje não é um quarterback top 10, ele tem um potencial muito claro de estar ali muito em breve. E eu acho que ele vai dar um passo à frente, vai acabar sendo um incômodo a mais para os demais times da NFC West. O DeAndre Hopkins vai ser talvez ele tinha o Fitzgerald ali, não dá para dizer que ele não era um alvo confiável, mas convenhamos que o Fitzgerald não está mais no auge, então vem para ser talvez o principal target dele, e com a capacidade do Christian Kirk de esticar o campo, até mesmo em Isabela, pode ser que esse time seja muito, muito... tenha uma evolução muito grande agora em 2020. O Fitzgerald hoje em dia funciona mais em rotas pra dentro do campo, né? Uhum. E mais curtas. E o DeAndre Hopkins e só tinha o Christian Kirk que fazia essas rotas mais longe. Porque o Andy Isabella também é esse recebedor de receber a bola mais curta e ganhar jardas depois do passe, né? Eu acho que o DeAndre Hopkins chega para ser essa ameaça em todos os níveis que ele é, né? Ele pode receber bola no fundo, pode receber bola no meio do campo. Mas outro cara que entrou no time como uma luva ano passado e elevou esse ataque foi o Kenyan Drake, vindo de Miami, né? O running back, que veio... tomou o time de assalto, o time começou a correr bastante com a bola, o que você não espera num air raid, né? Mas eu acho que o Kingsbury mostrou que ele não tá fechado nessa ideia de ser obrigado a colocar um air raid aí e passe toda hora, né, Lucas? Sim, teve até um TD longo do Kenyan Drake contra o Seahawks mesmo, e principalmente isso é uma coisa que é muito mérito do Kingsbury, foi saber utilizar as corridas de uma maneira eficiente. Não sei exatamente os números, mas eu tenho quase certeza que Kenyan Drake foi um dos jogadores com maior quantidade de jardas por carregada, porque ele utilizou muito draw, muita corrida movendo a linha ofensiva e acabou sendo uma grata surpresa desde a chegada dele, coisa que nos Dolphins eu acabava sendo um running back que eu nem dava muito valor. Pois é, né? É um cara que acabou... Também foi bem barato, né? Quinta rodada, se não me engano. Então... Eu acho que muito vem disso mesmo. O próprio time não tinha muito moral nele, né, cara? Mas do outro lado, na defesa, a defesa sofreu bastante, cara. E eu acho que passou muito pela fragilidade da defesa na secundária, porque o pass rush estava chegando, principalmente com o Chandler Jones, né, Luiz? E para isso, o time trouxe um dos jogadores que eu mais gostava nesse draft, um dos caras mais versáteis, o tipo de jogador que pode esconder uma série de defeitos da defesa, que é o Isaiah Simmons. O quanto você vê a chegada do Simmons aí, quanto ela pode levar essa defesa, se ela pode tirar a defesa das defesas ruins e levar para uma defesa que pode contribuir mais com esse time? Um time com Isaiah Simmons, uma defesa com Isaiah Simmons sobe de nível instantaneamente, né? Uhum. Só que a defesa, se for olhar nome por nome, unidade por unidade, não é tão ruim assim, principalmente com a chegada de Simmons. Só que parece que falta uma column, alguma coisa para fazer eles renderem todos juntos, e eu não tenho certeza se o Isaiah Simmons é esse cara. Por mais espetacular que ele seja, eu não vejo um linebacker impactando no jogo da forma que o Nick Bosa fez ano passado, por exemplo. Uhum. Ele com certeza vai melhorar a defesa, mas vai precisar da contribuição dos caras ao redor dele. E aí que é o problema. Porque a gente tem o Buda Baker, que é excelente na secundária. Eu gosto bastante dele.
bate pra caramba, mas a cobertura dele não é tão... Os Não, dois não. corners são bons também, né? O Patrick Peterson e o Byron Murphy. Byron Murphy é um dos melhores corners. Eu acho que eu vou até falar, o melhor corner marcando em zona que eu vi saindo do college. Só que, tá vendo? O nome é bom, mas a defesa não encaixa. O Byron Murphy é excelente, mas foi o cornerback, um dos cornerbacks que mais sofreu, que mais cedeu touchdown na última temporada. Eu acho que falta alguma coisa para fechar essa defesa, porque tem o nome, tem o talento do top 3 pass rushers na liga, que é o Chandler Jones. Tem o Isaiah Simmons agora, que é excelente, tem tudo para ser um dos melhores running backs da liga. Uma dupla de corner boa, um safety muito bom, mas não encaixa. Eu acho que talvez precise dessa cola para grudar, e eu não tenho certeza que o Isaiah Simmons é o cara. Não é por questão de talento, mas por questão de posição mesmo. Eu acho que o linebacker não consegue me dar tanto na defesa assim. Tem um detalhe também no Cardinals, que ano passado também foi a primeira temporada do Defensive Coordinator, né? O isso que eu ia Vance Joseph? perguntar. Não, Vance Joseph não, né? É o... Acho que é, Vance Joseph. É? Eu não Agora... sei, mas acho que é, que ele contratou o Kirk Peters, Vance Joseph. E talvez com a continuidade do trabalho, com ele tendo uma temporada a mais ali, pode ser que dê uma melhorada não na secundária, mas na defesa como um todo, e acabe sendo um ponto importante. É comum que às vezes, principalmente o setor defensivo, precisa um pouco mais de continuidade para andar a liga. Eu acho que isso vale também até para o ataque, porque tanto o Cliffsbury quanto o Vance Joseph pegaram um time de outra pessoa, né? Eles assumiram o time, não montaram o time deles. Então, à medida que o tempo vai passando, eles estão colocando as peças deles no lugar, como foi o Isaiah Simmons, como vai ser o DeAndre Hopkins, ou até o próprio Dirk Patrick, que acabou de chegar. Então, dá para esperar uma melhora, porque agora eles vão ter os jogadores deles. Se for comparar o 49ers de 2017 com o de 2019, é óbvio que a diferença é grande, mas esquematicamente também é, porque o Shanahan não tinha as peças para fazer o que ele fazia naquela época que ele fazia hoje. Eu acho que os Cardinals podem passar por aí também. É isso aí. Vamos então para os resultados do Idal. Começando então pelo time que o Idal coloca como o último colocado da divisão. Foi o Los Angeles Rams. Los Angeles Rams com um recorde projetado de 6-10 pelo Idal, com a 10ª tabela mais difícil da liga. Luiz, o que você acha, cara? Tá muito longe do que você espera? Você acha que o Rams dá a volta por cima ou você acha que é bem possível isso acontecer? Eu acho que pode ser um pouquinho melhor. É muito difícil. Eu acho que é quase impossível até a divisão ter 4 times acima de 8-8, mas eu acho que essa divisão tem talento para ter, porque os times não são tão fracos assim. A gente te falou dos Rams, eles têm talento nos dois lados da bola e tem que ver. Agora depende de como eles vão carregar, como o material humano vai carregar esse ataque. Mas eu acho que 6 vitórias talvez sejam um piso bem decente. E você, Lucas, o que você acha? Eu acredito, o meu palpite para os Rams seria um 8-8, mas eu vejo qualquer coisa entre 6-10, 9-7, até mesmo se eles fizessem 10-6 eu não ficaria totalmente surpreso. Mas eu acredito que 7-9 e 8-8 seria o meu palpite, mas 6-10 tá um piso ok. E em segundo, em penúltimo, né? Em terceiro na divisão, com a 9ª tabela mais difícil da liga e a tabela mais difícil da divisão, é o Arizona Cardinals, com recorde projetado de 8-8, tendo uma bela evolução do ano passado. E aí, Lucas, o que você acha? 8-8 eu acho que é um recorde justo pro Cardinals. É também um dos meus palpites, eu também vejo eles entre 7-9, 9-7, alguma coisa assim, então 8-8 tá bem dentro do esperado. Eu acho que essa quantidade de vitórias pode mudar um pouco de acordo com o quanto o Kyler Murray vai demonstrar evolução de fato. Se ele for o mesmo quarterback do ano passado, eu acho que esse time terminou 8-8. Se ele for melhor um pouco, um 9-7, até mesmo 10-6, e se ele tiver uma grande explosão, aí sabe se deu. E Luiz, o que você acha? Eu assino o que o Lucas disse. O Murray vai passar muito pelo quarterback, como sempre, mas agora ele vai ter um papel bem fundamental no recorte, né? Porque apesar do time ser muito bom e ter muitas peças ao redor dele,
ataque, hype nunca ganhou jogo nenhum, né? Só olhar pro Cleveland Browns. O papel, o time é excelente, mas acaba, agora por questão tática mesmo, não rendendo. Mas eu acho que é isso. 8-8 seria, acho que é até o piso. A menos que o Kyler Murray tenha uma regressão absurda, acho que 8-8 é um número mínimo de vitórias para os Cardinals, mas eu acho que eles têm capacidade de, se tudo sair do jeito que todo mundo espera, brigar pela segunda posição de wildcard ou até mesmo a terceira. Legal. Em segundo na liga, na divisão, aliás, 12ª, tabela mais difícil, ficou o Seattle Seahawks com 10-6, Lucas. E aí, cara, o que você acha? Discordo, 13-3. Não, brincadeira. Eu acho uma projeção justa também. Talvez 11-5 seria o meu palpite, mas 10-6 está bem dentro do que se espera. É uma tabela que, se olhar um pouco, parece ser um pouco mais fácil do que é de fato. Talvez pelo fato de não ter torcida na maioria dos jogos, alguns jogos que seriam fora e que seriam considerados prováveis derrotas possam até ficar mais equilibrados por causa disso. E também é outra coisa que eu acho que o Seahawks também passa muito. O Seahawks, mais que qualquer outro time na liga, talvez passe pelo Russell Wilson. Logicamente, ele é um quarterback de elite da liga, só que um ano abaixo dele, que poderia acontecer, seria um 10-6, eu diria. E se talvez a linha ofensiva melhorar com os 3 novos titulares que vai ter, talvez se a defesa for um pouco mais eficiente do que ano passado, já que ano passado sofreu muito contra o jogo terrestre, sofreu também em alguns momentos no jogo aéreo. Se tiver alguma evolução, pode até estar incomodando o 49ers pela liderança da divisão. E aí, Luiz, você acha que é por aí também? Eu acho, sei lá, eu sei que já aconteceu várias vezes, eu sei que teve uma temporada bem baixa do Russell Wilson, mas se eu tivesse que apostar, eu não apostava 1 centavo no Wilson perdendo 6 jogos na temporada. O cara, ele joga pra caramba, ele consegue colocar o time nas costas e ganhar. Eu costumo falar com o pessoal, colega meu Seahawks, que o Seahawks sem o Russell Wilson é um time 6-10, mas com ele eu acho que pode ser um time de 12-4. Ano passado eles perderam muitos jogos por menos de uma posse, né? Não, ano passado o Seahawks foi tão engraçado, porque teve os jogos que perderam foram por menos de uma posse e os que ganharam também. O saldo final de pontos do Seahawks foi 7 pontos. Nossa! Foi 7 pontos total na soma dos 16 jogos. Então, é até engraçado, só que chegava no... Só que também um pouco é uma questão... até o que o Russell Wilson reclamou essa semana, que ele quer que o Seahawks jogue em todos os jogos, jogue em todos os quartos como se fosse o quarto, porque temporada passada tava perdendo por 3 pontos no final, ele virava para 3 positivo, e assim ia. Então, foi engraçado isso. A gente tem até aqui no NoFlags, a gente tem acesso ao Futebol Outsiders, né? E aí tem aquele VOA splitado por quartos, né? Uhum. E aí eu, sempre gosto de ver os times que são mais eficientes nos últimos quartos dos jogos, né? E o Seahawks, no primeiro quarto, no segundo e no terceiro quarto do jogo, ele não tá nem no top 10 de ataque. Mas no terceiro quarto, ele é o terceiro. Então, o time sempre joga muito no último quarto. O Nine... Você ia falar alguma coisa, Luiz? Só pra complementar que a aposta aí é 10-6, né? Mas eu acho que o Seahawks tem... O Russell Wilson tem condição de colocar esse time em 12-4. Pegou gente nova pra ele, eu gosto bastante do John Wilson, e talvez isso acaba sendo problema, né? Porque 3 caras novos na unidade, talvez não engane logo direto. Mas o Seahawks tem condição total de brigar pela primeira posição da divisão. É isso, e a primeira posição projetada pelo Idal ficou o 49ers, com a 8ª tabela mais difícil, e um recorde de 12-4. O que você acha, Luiz? Eu acho que é justo, mas vai ser, de novo, vou estar repetindo a mesma coisa sempre, eu não gosto disso, mas vai passar na mão do time Garoppolo de novo. E eu não digo passar na mão do time Garoppolo,
Eu digo que se ele não evoluir, o 49ers perde mais. Perde, sei lá, talvez uns 3, 7 jogos. Porque defesa, por mais que a defesa do 49ers seja excelente, a gente sabe que ela não é durável. A gente pega a defesa aí dos Jaguars, que foi excelente no ano, no outro acabou. Os Bears foi excelente no ano, no outro acabou. Hoje é difícil de falar que a defesa do 49ers vai acabar, mas pode acontecer. Ninguém vai falar a mesma coisa que essas defesas que eu disse, né? Então, acho que se o Jimmy Garoppolo não conseguir evoluir, colocar o time nas costas e ganhar pelo menos... Não precisa ser o Russell Wilson ganhar 12 jogos, mas ganhar 3 jogos nas contas dele, conseguir manter o time não ser tão dependente assim defensivamente, eu acho que o 49ers pode acabar caindo bastante aí. Mas, no melhor dos mundos, no mundo perfeito que a defesa continua jogando bem e o Jimmy Garoppolo evolua, eu acho que esse recorte tá muito bem dado. E você, Lucas, o que você acha? Eu acredito que o piso do 49ers é 10-6 e o teto é 12-4, de fato. Então coloca na média aí, faz um 11-5 como um palpite viável. Porque, como o Luiz falou, a defesa, em geral, historicamente, há uma regressão à média quando a defesa é muito dominante de um ano para o outro. Não acho que vai ser uma regressão tão grande pela defesa ter perdeu sim o DeForest Buckner, mas conseguiu trazer reposições, então eu acho que vai continuar sendo uma defesa pelo menos top 5, top 10 da liga, e isso vai fazer com que o time ganhe alguns jogos que, se tivesse uma regressão maior, não ganharia. Então acredito que 11-5 é o meu palpite. Legal. Então, galera, eu acho que é por aí. A gente passou por todas as divisões aí. Mais um ano conseguimos fazer tudo, preview de todas as divisões, dar um bom panorama de como vai ser, na nossa opinião, a liga. E agora é esperar. Temos aí 2 semanas até o início da temporada, né? Mais 2 episódios, aliás. E aguardar agora, né? Semana que vem a gente vem com um episódio e em seguida o nosso tradicional episódio de Bold Predictions, que agora o NoFlex está lotado de gente, vai ter Bold Prediction maluca atrás de Bold Prediction maluca. Agradecer demais ao Luiz aí. Luiz, fala pra galera aí onde eles podem encontrar um pouco mais de você falando sobre a NFL. Pode me encontrar no @NinersDoCaos no Twitter e no YouTube também tem o Niners do Caos. Obviamente eu falo muito de 49ers, mas eu pretendo trazer um pouco mais de NFL em si nessa próxima temporada. Vamos ver se o EAD vai ajudar. Mas é isso, @Niners do Caos no Twitter, 49ers do Caos no YouTube. Eu vou trazer draft, quando for para falar do draft, vou tentar comentar da rodada em si. Conteúdo de futebol americano, então segue lá. Isso aí. E Lucas, além do NoFlex, onde a galera pode te seguir? Galera, pode me seguir no Twitter, LucasBrogni1, BROGNI Brogni. E basicamente tô sempre lá. Também às vezes apareço no blog do Seahawks BR, não tá sendo tão comum, eu tô com algumas questões particulares para serem resolvidas nesses próximos meses, então vou estar meio off, mas ano que vem vou estar com certeza ativo no NoFlags e lá no Seahawks BR. E o Vamos a Tape, né, Luiz? Que sai aí toda quinta-feira. Ora você, ora o Alan estão analisando jogadas lá. Tá sendo bem elogiada a série, cara. O Vamos a Tape é uma série que eu gosto bastante de fazer até. Porque para poder fazer a gente tem que estudar, então acaba aprendendo bastante. A maneira que a gente constrói também. Mesmo o vídeo sendo meu, eu não faço sozinho, a gente debate muito com o Alan, e agora tem mais gente, tem o Lucas Cisneiros também, tem bastante gente lá no grupo. Então é uma série que eu acho que é uma série que o pessoal precisa ver. Se gosta de futebol americano, é indicado para todo mundo, porque é o fino do X&O e a gente, com essa parte, a gente consegue explicar bem, a gente consegue entregar de um jeito que as pessoas consigam entender. É isso aí. Então, galera, muito obrigado por mais um podcast, por mais um ano de previews. Vamos esquentando a mão aí que a NFL tá chegando. Chamem as zebras de volta, o NoFlags está acabando. Aquele abraço, valeu!